Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de atualização da rodada 10, galera. Vou fazer esse vídeo rápido, mas com o objetivo de estar ajudando vocês com certeza. Então fique até o final desse vídeo que eu vou estar atualizando o time, né? Vou estar ajudando vocês com escala 10, né? Pra gente comparar, né? Para vocês acabar suas dúvidas. E você que é novo por aqui, você precisa inscrever no canal. A gente é líder do Brasileirão do YouTube, né? Então a gente está preparado, a gente tem um dos melhores conteúdos do mercado. Inclusive eu convido vocês todos para assistir uma live minha, né? Minha live, inclusive, nessa rodada, galera, tá em novo horário novamente, né? A gente vai fazer novamente na sexta-feira, né? Nosso horário é sempre sábado, a gente vai usar esse horário de sexta-feira, 9h30. 9 não, 7h30 da noite, viu? 7h30 da noite, 19h30, ok? Então 19h30 nessa sexta-feira vai ser nossa live. E eu convido todos vocês para estar assistindo a gente, vendo nosso conteúdo, beleza? Então, combinado? Nossa live vai ser sexta-feira, 7h30 da noite. E conto com vocês, ok? Não esquece de se inscrever no canal, você que é novo por aqui, ativar o sininho de notificação para você não perder nada, ok? E gostaria também de pedir para você deixar o like, é importante. Não deixe de seguir no Instagram, a gente sempre está atualizando nosso time lá, entendeu? Então, atualização do time no Instagram também, fechou? Então vamos lá, as dúvidas aqui, galera, que eu tenho no gol, tenho dúvida no técnico, tenho dúvida aqui no Ferrarese e no Bernabé. Dúvida no Alan, dúvida no Oscar, dúvida no Kaiser e dúvida no André Silva, praticamente o time todo, e dúvida também na faixa de capitão, ok? Então, são essas nossas dúvidas aqui por enquanto para a rodada. Para começar, galera, eu vou começar aqui, né, no gol. Uma das minhas dúvidas, no caso, é entre o Rafael, do São Paulo, e o Everson, do Atlético Mineiro. São minhas duas dúvidas de momento, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em termos de média, o Everson tem uma pequena vantagem, 5.13 contra 4.11, né? Em termos de média. Mas o Rafael é melhor pensando em valorização para a rodada. Então, por isso que pode ser uma boa opção o Rafael. E joga contra o Mirassol. Em termos de dado estatístico, o Corinthians ele cede mais para goleiros, né? Do que, né, o Mirassol. Mas entre partes, como visitante, o Corinthians cede mais. Mas nos últimos 5 jogos, o Mirassol cede mais. Então, o dado estatístico aqui, ó, é bem parecido, inclusive, nos últimos 5 jogos, viu? E o Mirassol jogando fora de casa, o que me impressiona é que ele cede 4.1 de média, mesmo fazendo gol em quase todos os jogos, né? Então, é um time que tem potencial para fazer o Rafael pontuar mesmo perdendo o SG. E como eu quero usar um zagueiro do Atlético Mineiro no meu time, eu vou optar por colocar aqui o Rafael, viu? Vou ficar com o Rafael. O hack eu sempre faço na live, já tô avisando pra vocês. Então, o Rafael, por enquanto, vai ser meu goleiro. E no banco de reserva, vou botar o Cleito do Bragantino. Fechou? Vamos agora para a zaga. Na zaga, a minha dúvida é entre o Ferrarese, né? E o Lianco, viu? São minhas duas dúvidas. Eu vou explicar o porquê eu tenho essa dúvida. O Ferrarese, a princípio, gente, ele não sabe se vai jogar ou não. O primeiro ponto é esse. E se ele jogar, ele vai de lateral, né? Então, ele indo de lateral, ele tem um potencial bacana aí para a rodada, ok? E mesmo assim, a média dele não é lá essas coisas, viu? É um cara que tem potencial sim, mas a média dele deixa um pouco a desejar, mas jogando de lateral com certeza eu vejo como opção. Mas o que o Lianco vem fazendo é impressionante. Tem 6 pontos de média, né? Uma média boa. Nos últimos 5 jogos é o cara que tem a maior média. Em termos de desarme, só para vocês verem aqui, ó. Ele dá um banho em geral, né? 14 desarmes em 6 jogos. É uma média bem alta, né? Então, por isso eu tô optando, né? A do Ferrarese também não é ruim. Em 6 jogos, 11, né? Não é ruim. Mas eu vou optar no momento aqui pelo Lianco, viu? Quero ter alguém do Atlético Mineiro. Então vai ser o Lianco que vai ser meu zagueiro aqui de momento, ok? Aqui no banco de reserva, deixa eu só atualizar aqui, gente. No banco,
Vou botar pela lei do preço, né? Melhor. No banco vou colocar Wagner Leonardo. O Bahia deve preservar algumas peças, né? Então, Wagner Leonardo no banco de reserva. Beleza? Dando sequência, a minha dúvida, outra. Deixa eu mostrar para vocês aqui em termos de zagueiro, né? Se cede mais por. O Mirassol cede mais ou o Corinthians cede mais para zagueiro. Deixa eu mostrar para vocês. Essa parte eu tava esquecendo, né? Vamos lá. O Mirassol, ele cede menos, né? Mas é bem parecido, gente. Mas aqui nos últimos 5 jogos, o Mirassol cede mais. Cara, os dados estatísticos é bem parecido, viu? Mas o Lianco mesmo, a minha escolha mais só pelo potencial dele e a boa fase, né? Então, seria por isso. Na lateral, eu vejo 2 laterais bons, beleza? Mas antes eu quero mostrar aqui, a minha dúvida é justamente na lateral esquerda. É o Enzo, do São Paulo, né? O Enzo Dias. E o Bernabé se jogar, beleza? Se jogar o Bernabé, eu até acho melhor, né? Vou mostrar o cedimento aqui, por exemplo, do Mirassol. Não é tão bom. Isso é meio preocupante para cedimento para lateral esquerdo. Isso que é preocupante, beleza? Aí você tem um cedimento aqui do Sport, é um absurdo para lateral esquerdo, principalmente como mandante, né? Então, se o Bernabé jogar, né, eu vejo com potencial demais. Mas tem um porém, gente, a gente não sabe se ele joga. E eu acredito, minha opinião, acho que nem joga, porque o Bahia vai ter um jogo muito importante contra o Bahia, ou contra o Internacional vai ter um jogo contra o Bahia, muito importante, e precisa, né, ganhar para se classificar, né? Ou um empate também pode classificar, então é um jogo importante. Então eu acredito, né, que o Bahia e o próprio Internacional devem poupar peças, né? Então poupando peças, o Bernabé pode não jogar, viu? Então eu, por enquanto, eu vou botar até o Enzo Dias, né, aqui na minha equipe, mas pensando nesse sentido de não jogar. Deixa eu até ver aqui os laterais. Eu acho que, será que o Enzo não tá provável? Não tá, gente. Não tá provável, tem dúvida. Vamos botar ele em dúvida mesmo assim. Enzo Dias, dúvida, né? E no banco de reserva eu vou ficar com Cedric Soares aqui. Não sabendo se ele joga, mas vamos colocar ele por enquanto aqui. O Cedric Soares, fechou? Vamos por meio campo agora. Galera, eu só quero mostrar uma. Acho que não vou mostrar não. Que seria uma comparação do, do lateral de São Paulo, né? E do Bernabé, né, gente? Mas eu vou mostrar aqui o que eu tenho pra vocês, beleza? Em termos de média, o Bernabé dá um banho aqui no Enzo, viu? Em termos de parte ofensiva, né? O Enzo tem uma assistência, ele tem 2, né? Finalização, o Bernabé leva vantagem. Na parte ofensiva, o Bernabé leva vantagem. Na parte defensiva, cara, o Enzo jogou um jogo mais, mas em termos de minutagem, eu acho que é bem parecida, viu? Bem empate aqui, ó, em termos de desarme. Não tem tanta diferença não, mas o Enzo vem muito bem. Obrigado, viu? Então, não é loucura o Enzo, não. Então, o Enzo vai ser nosso lateral por enquanto. Vamos por meio, gente. No meio, eu tenho algumas dúvidas, né? Deixa eu mostrar aqui o segmento primeiro, para mostrar para vocês. Aí fica melhor para me explicando e escalando. Ok, vamos lá. A primeira dúvida é entre Alan Patrick e John John. Esse segmento aqui absurdo do Juventude, né? Faz a gente colocar o John John e mesmo assim o Sport cede muito, né? Mas o que pega em relação ao Alan Patrick a gente sabe que não joga. Eu acho que não joga. Porque o Alan Patrick vem de uma sequência, tem esse jogo difícil contra o Bahia, né? Então complicado. Então eu vou tirar por enquanto o Alan Patrick, né? E eu vou ficar com o John John, né? Aí se eu souber que o, o Alan Patrick vai pro jogo, né? Aí a gente pode pensar em colocar o Alan Patrick. Mas por enquanto eu vou ficar com o John John aqui do Bragantino. Fechou? A outra dúvida é entre Oscar e Rubens, né? Oscar e Rubens. O Oscar você não tem nem como comparar com o Rubens agora de momento. Deixa eu ver aqui, galera. Acho que o Oscar não tem nem provável. Vou botar aqui. Ah, tá sim, gente. Provável, tá sim, tá provável. Mas não tem como você comparar o Oscar ainda
Não tem como você comparar ainda o Oscar com... Oxe, o Oscar não tá... Ah, tá aqui, agora apareceu. Não tem como você comparar o Oscar com o Rubens, porque o Oscar jogou poucos jogos, né? Então é complicado você fazer essa comparação. Mas o Rubens, né, galera, vai jogar de lateral, né? Pode ser que perca um ponto, né? Mas ele vem fazendo gols, né? Se pegar os últimos jogos do Atlético Mineiro, os últimos 5, acho que ele tem 3 gols, né? O Rubens, bem ofensivo, chegando na frente. Não é loucura, viu, gente? Eu acho que... Mas mesmo assim, eu acho que o Oscar vem desarmando, o Oscar tem 2 assistências nos dois últimos jogos. Eu acho que eu vou ficar com o Oscar por enquanto, viu? No banco a gente fica com o Rubens, fica tudo certo. Beleza, Rubens. Não tem como você botar o Rubens no banco, gente. Não tem como mesmo, viu? Não tem como. Então vamos ficar com... Cara, aí complica. Porque você não vai ter jogadores de confiança aqui, né? Mas eu acho que eu vou optar pensando em desarme no Ranieri no banco, viu? É o Ranieri mesmo, gente. Ah, não, vou ficar com o Lucas Ferreira do São Paulo. É uma boa opção o Lucas Ferreira do São Paulo, fechou? Então, Lucas Ferreira do São Paulo na reserva. E agora a gente chega no ataque. No ataque, gente, a gente tem dúvida, né? Na verdade, 4 atacantes para 2 vagas e um vai ser o reserva de luxo, né? Então, deixa eu pegar aqui para você. Olha, vamos lá. Os 4 atacantes, deixa eu separar aqui para vocês entenderem melhor. Do Vitória, o Kaiser, né? Do Vitória. O Hulk do Atlético Mineiro. E os 2 do São Paulo. São a minha dúvida de momento, viu? Deixa eu até colocar aqui como dúvida também. É impressionante, né? A média do Kaiser, gente. O Kaiser tem 14 pontos de média em 2 jogos. Ele tem 2 jogos, 3 gols, né? O cara vem pontuando muito bem. Então, é um cara que me chama atenção, viu? Me chama muita atenção, o Kaiser. O momento dele é bom. O Santo tá na draga, o Santo tá tomando muitos gols, né? Então, o Kaiser é um cara que eu gosto, viu? Aí você tem o Hulk, né? O Hulk não tá lá essas coisas esse ano, né? Mas é um cara que é a boa opção. E você tem também os do São Paulo. Você tem o André Silva, que tá na boa fase, é o artilheiro do São Paulo na temporada, o André Silva. Inclusive tem uma média melhor que a do Luciano, né? E tem o próprio Luciano, né? Luciano, eu acho que pode entregar, né? Mas não é tanto de confiança, né? Mas vamos lá. Pegando aqui, em termos de ataque, você tem o Hulk, um gol, 2 assistências, né? Finaliza muito, tem 17 faltas sofridas. O Renato Kaiser, 3 gols, gente, 2 jogos, é impressionante, né? E é um cara que nem finaliza tanto assim, né? Mas mesmo assim, o André Silva, 3 gols e 1 assistência. 3 bolas defendidas e 4 para fora. É um cara que tem bem dados, né? Agora o Luciano, né? 0 gols, 0 assistência. O que pesa desfavorável pro Luciano é isso, né? O dado estatístico bem fraco para ele, né? Em termos desse quesito. Então, galera, eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu tô pensando em botar o Hulk, né? E o Kaiser, né? No time titular. E no banco de reserva, eu coloco o André Silva, viu? Eu tô com essa ideia. Aí o André Silva seria nossa reserva de luxo, né? E a gente fica com esse trio de ataque. O Hulk é um dos mais calados, até pra gente se defender também, né? E como técnico, galera, todo técnico que joga contra o Juventude, né, imita, né? Então, pensando mais nesse quesito, tô pensando em botar o Fernando Seabra, viu, como técnico. E meu capitão, por enquanto ainda eu vou manter o Sacha, porque todo atacante imita contra o Juventude, né? Então, eu vou manter o Sacha aqui. Então, Sacha será o meu capitão, beleza? Então, vamos lá. Rafael, Pedro Henrique Lianco, Júnior Capixaba e Enzo, Fernando Seabra, John, Oscar Arias, Hulk, Renato Kaiser e o Eduardo Sacha de capitão. Cleito,
o Cedric Soares, Wagner Leonardo, Lucas Ferreira e o André Silva, nossa reserva de luxo, beleza? Então é isso, galera. Lembrando que quem quiser aderir ao nosso plano, galera, é só entrar em contato com a gente. A gente tem muito conteúdo de qualidade e o nosso plano tá bem barato, viu? Só chamar a gente. Você que tem interesse de conhecer nosso conteúdo, chama a gente lá, ok? Se em 7 dias você não gostar do nosso conteúdo, a gente devolve seu dinheiro de volta, fechou? Então é isso aí. Galera, um grande abraço e fui!